Senhor da vida, que assim como diz a canção, possamos aprender a tocar em frente, mas com o Evangelho como nosso guia, como farol das nossas vidas. Que possamos uma vez mais, com a alma leve e feliz, com a alma repleta de gratidão, caminharmos em direção à paz que tanto almejamos. Obrigado, Senhor, por mais um Evangelho. Obrigado, Pai Celeste, por mais uma oportunidade de fortalecer a conexão entre nós e a essência transformadora da nossa vida. Que mais uma vez os amigos espirituais, amados, queridos, estejam conosco, nos intuindo e nos guardando, representando a toda a humanidade nos dois planos da vida. Obrigado, Pai Celeste, por mais o Evangelho no lar. Que assim seja. Eita, meus amigos, que bênção, né? Que tesouro! Que tesouro, gente, que tesouro, não é? Mas, gente, então hoje eu vou ler para vocês o texto do capítulo 12, ó, de o livro A Boa Nova, e esse capítulo 12 chama-se Amor e Renúncia. Lindo demais! Eu queria que vocês prestassem, assim, bastante atenção. Fala sobre as bodas de Caná, né, do primeiro milagre público que Jesus promove lá no Evangelho. Vamos tirar aqui, porque eu quero todo mundo prestando atenção, para a gente ver o tesouro. Para quem não entende o que é ou não conhece Boa Nova, Boa Nova foi um dos principais livros psicografados por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, que tinha sido presidente da Academia Brasileira de Letras, desencarna, nos anos 30 do século passado, começa a escrever através de Chico Xavier, e ele traz histórias lindas que ele aprende, que ele vivencia no mundo espiritual, estudando o passado da humanidade, a época do Cristo entre nós, e são tesouros para as nossas reflexões. Então, esse tesouro de hoje se chama Amor e Renúncia. Cada capítulo é uma história linda. Esse livro tem a história do desencarne de Maria de Magdala. O desencarne de Maria, mãe de Jesus, é lindo demais. A história de alguns discípulos, conversas íntimas de Jesus com Pedro, a origem do Pai Nosso, os bastidores. Gente, quem gosta de bastidor das histórias do Evangelho, tá aqui, ó. A Boa Nova, um tesouro, um tesouro. Vamos lá. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares no lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão Pedro, no entanto, estava pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração, né? Então veja bem, Jesus estava voltando para casa depois do Evangelho, tinha falado sobre os ensinos de Moisés, mas Pedro, que estava do lado dele, quem não gosta de Pedro é bem a gente mesmo, né? Pedro bem humano, rústico. Pedro era rústico, não é não? Pedro brigava, tinha raiva. Pedro era casado. Há quem diga as más línguas que Pedro era assim porque era casado. Ô maldade, né? O povo, eu vou te contar, o povo maldoso. Você vê que Jesus é Pedro, né, para poder continuar cuidando do evangelho, né, do seu rebanho. Pedro, ele entendia dos sentimentos, os sentimentos humanos, porque ele era muito humano, ele não fazia questão de parecer ser espiritualizado, não. Ele assim, estava com raiva, ele era o que ele era, ele amava Jesus, amava o evangelho, né? Então, assim, mas ele era rústico. Então, ele vai se espiritualizando, o contato com Jesus vai tornando esse processo algo extremamente mais sublime, algo extremamente mais lindo. Então, assim, Pedro era gente como a gente. E isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. Então, Pedro estava preocupado. Alguma coisa estava incomodando Pedro. Vamos descobrir o que é? Vamos ver o que é. Imagina, Pedro do lado de Jesus e Pedro incomodado? Claro que Jesus percebeu, né? Então, Jesus, com muita bondade, olha para Pedro e pergunta: o que acontece, meu filho? Senhor, em face dos vossos ensinamentos,
Como devemos interpretar a vossa primeira manifestação? O Senhor transformou água em vinho, Senhor. Mestre, o Senhor transformou água em vinho, né? Lá nas bodas de Caná. Como é que eu devo entender isso? Não se tratava de uma festa mundana, Senhor, uma festa do mundo, não é? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez, da gula. Assim, Pedro, gente, acho que teve a mesma dúvida que muitos de nós têm quando a primeira vez lê, né, o primeiro milagre público de Jesus, né, as bodas de Caná, né, quando Maria, Jesus vai nas bodas de Caná, era um noivado, uma festa de noivado, e aí falta vinho, né, o que era considerado um pecado grave, né, lá na época socialmente. Então Maria cutuca Jesus, a mãe de Jesus, né, e fala para Jesus, o seu filho, ó, faltou vinho, tipo assim, resolve aí a parada, né? E aí Jesus vai e transforma, né, a água em vinho. Isso incomoda muita gente até hoje. Mas não é possível, Jesus estimulou a bebida? Calma que nós vamos entender o real significado dessa proposta. E Pedro, lembra? Pedro era rude, que nem eu, você, mesmo a maioria de nós. Não entendia muita coisa de cara não, gente. Ele tinha boa vontade, mas tinha dificuldade de entender. E aí ele, ô mestre, me ajuda a entender isso. Claro. E aí Jesus fala, ô Simão, conheces a alegria, meu filho, de servir a um amigo? Pedro então respondeu. Aliás, Pedro não respondeu, permanecendo em silêncio. E Jesus continuou. Ah, Simão, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Eu estou com os meus amigos e os amo a todos, Simão. São afetos da minha alma. Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos um máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos seus pesares. As mais belas horas da vida, Simão, são as que empregamos em amar os nossos amigos e irmãos, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, gente, Simão Pedro, manifestando estranheza com aquelas advertências, né? Ainda assim perguntou Jesus meio tímido, né? Mas, mestre, tá, eu sei, eu entendi que nós temos que trabalhar para agradar os amigos, né, para eles ficarem felizes, mas como nós devemos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuem com ingratidão? Tipo assim, você tenta tanto agradar um amigo, ele vai, pum, vai lá e faz uma coisa que te incomoda. Jesus, olhando Simão Pedro, falou, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. De novo, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um grande tesouro. Olha que lindo isso, gente. Jesus está dizendo para Pedro, o simples fato de você ter uma pessoa que inspira em você afeição, você já tem que agradecer a Deus, porque ela está te inspirando uma sensação maravilhosa. Se ela vai te decepcionar ou não, é um problema dela com a consciência dela, né? Se você... Olha aqui para fora. Ó, começou a chapuletada de Jesus em nós. Pum, pum, acorda distraído. Fica achando que a gente não decepciona ninguém, mas você me decepcionou. Uai, você não decepciona ninguém. Então Jesus está deixando claro, gente, o verdadeiro ato de amar é não criar expectativa, é fazer aquilo que a gente acha que é certo fazer, honrar a Deus pela oportunidade de terem pessoas do nosso lado que nos inspirem esse amor desinteressado. Então ali nas bodas de Caná, Jesus estava estimulando a embriaguez, porque a embriaguez é o excesso que cada um comete. Jesus estimulou a alegria. Agora é lógico, se alguém transforma alegria em embriaguez, é deturpação da alma da pessoa. Mas as pessoas em harmonia beberam vinho, beberam aguinha, se divertiram, estavam em paz e felizes. E é disso que Jesus está falando. Nossa, é muito profundo, gente. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos nos lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Olha que lindo, gente. Mesmo que as pessoas não entendam você, Deus entende.
Mesmo quando as pessoas não apoiarem você, o Senhor da vida sabe quem nós somos, o que a gente sente. Então isso é muito importante, principalmente para quem está preocupado com a opinião dos outros, né? Porque tem muita gente que é preocupado. Nossa, mas o que, é que o meu vizinho vai pensar de mim? Nossa, mas o que, é que o meu parente vai pensar de mim? Aí você fica vivendo, gente, escravizado à opinião de terceiros. Você não se torna uma pessoa autêntica, no sentido de buscar o seu eu divino, porque quer dar vazão ao eu humano, porque o eu humano quer estar sempre junto com os outros, né? Vou te dar um exemplo. Por que uma pessoa começa a fumar? Gente, 70, 80% das pessoas que começam a fumar na adolescência. Por quê? Porque o adolescente quer fazer parte do grupo. Entende? Muitas vezes ele está lá entrando na vida adulta, ele sabe que fumar faz mal, sabe que 200 mil pessoas desencarnam por causa de câncer de pulmão, sabe que fumar. Não tem como falar que fumar faz bem, gente. Pode relaxar, porque é uma droga, né? É uma droga que interfere no sistema neurológico, mas falar que faz bem? Não, não dá para você falar que faz bem. Mas por que o povo começa a fumar ainda assim? Por causa do grupo. Eu preciso parecer com fulano. Imagina, meu, como é que eu vou sair com esses meus colegas? Meu colega fuma. Ou então beber demais, né? A outra pessoa vai lá e bebe até cair. Aí fala, pô, mas você é caretão, caretona. Aí a pessoa fica, isso, Maria vai com as outras, é isso mesmo. Daqui a pouco tá lá você enchendo a cara e caindo também. Qual que é a vantagem nisso tudo, meu Deus? Entende, gente? Jesus tinha tanta luz que ele entrava em qualquer lugar sem se contaminar. É isso que é liberdade, meus irmãos. Você pode tranquilamente entrar no lugar sem que ele entre em você. Isso quando a gente é livre. Mas quando a gente não é livre, a gente entra no lugar e entra em nós. Uma vez Chico foi enganado, para pregar o evangelho dentro de um prostíbulo, de uma zona. Uma vez armaram para Chico Xavier. Conhece essa história? Chico, tem algumas pessoas naquele lugar ali dentro que precisam muito de você, Chico. E aí ninguém falou para o Chico que era uma casa de prostituição. E todo mundo achava que o Chico ia cair na tentação, né? Que o Chico falar uma coisa antes, mas que depois eles iam ver o Chico entregue e tal. E aí o que aconteceu? Colocaram o Chico dentro da portinha e esperaram um tempo. E as mulheres seminuas, aquela coisa típica de casa de prostituição. Passou um tempo, aqueles malfeitores que estavam lá tentando, né, abre aspas, desmascarar Chico Xavier, chegaram e entraram. Que eles entram na zona mesmo, na casa de prostituição, o Chico estava sentado, fazendo evangelho, e todas as meninas estavam envergonhadas, se cobrindo, chorando com o evangelho que Chico estava fazendo. Olha que coisa mais linda. Chico entrou na zona, a zona entrou no Chico. Percebe a diferença? É o que Jesus falou aqui agora. Entende? Jesus, ele abençoou a alegria das bodas de Caná, não o vício. Jesus abençoou a conexão das bodas de Caná, não o excesso. O excesso vem do nosso ego. O excesso vem do nosso eu humano, né, meus amigos? É uma bênção, é uma bênção. Por isso Jesus falava, conhecereis a verdade vos libertará. E aí tem um monte de gente hipócrita, não é? Que vive falando de luz, de bênção, mas não pode ver uma tentação que cai. Não é verdade? Aquela pessoa puritana para danar. Às vezes ela é mal resolvida com ela sexualmente, vive julgando todo mundo. Basta uma oportunidadezinha, vai lá e pum, cai numa tentação sexual qualquer, faz coisas que não deve e se arrepende. É o puritano. Ontem, no bate-papo com o Haroldo aqui, a gente estava falando do puritano do dinheiro, não é? Aquela pessoa que critica, dinheiro não presta, dinheiro não é desnecessário, o recurso material. Eu li com vocês ontem o Evangelho no capítulo 16, dinheiro é sagrado sim, e os espíritos falam, as pessoas não têm mais recurso na Terra porque falta inteligência, falta foco, falta determinação. E ainda se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo e distribuísse igualmente na mão das pessoas, pela falta de conhecimento a gente desperdiçaria. Então o problema não é o dinheiro. O problema é quem usa ele mal. Entendeu? O problema não é o sexo, é quem usa mal. O problema não é a bebida alcoólica, é quem usa mal. Como sempre, gente, o problema está em nós, mas a solução também está em nós. Então, o Evangelho nos liberta dessa postura crítica, hipócrita, que muitos de nós abraçam, né, no dia a dia. Temos que tomar cuidado. E continua Humberto de Campos. Jesus está conversando com Pedro. Eu estou lendo aqui para vocês a conversa de Jesus com Pedro, hein?
Todavia, quando a luz do entendimento tardar no Espírito que amamos, devemos lembrar isso, que temos a sagrada compreensão de Deus. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em adversários, ou mesmo algozes, Simão, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Nossa, para mim, até arrepio. Vocês entenderam? Olha o que Jesus está falando para Pedro, gente. Pedro está preocupado, mas Senhor, só quer que eu ajude os amigos, mas os amigos vão me decepcionar. E aí Jesus está dizendo, meu filho, ainda que todos os seus amigos no mundo te decepcionassem, te perseguissem, te caluniassem, eles nunca iriam tirar de você a alegria que você sentiu quando você foi útil a eles. Ó, é de arrepiar. Gente, a grandeza do amor não é em receber, é em dar. Lógico, receber é gostoso, receber é lindo, mas dar é muito melhor, é claro. Não é? É muito melhor, muito melhor. Gente, ir a um restaurante é gostoso? É, mas você levar alguém que você ama no restaurante com você é muito melhor. Você entendeu? Você ir para um lugar lindo, viajar é gostoso? É, mas você levar a pessoa, imagina aquela pessoa que queria tanto ir num lugar e não tem dinheiro, você fala, não, pode vir que eu vou, você vai comigo. Isso é lindo, isso é doação. Então a mesma coisa acontece com a vida afetiva. Às vezes você fala, não, mas meu marido não reconhece o que eu faço. Mas você emocionalmente está sendo uma mulher digna que quer ser. Isso é o que importa. Ah, mas minha esposa não valoriza a vida que eu tenho. Mas você, que é um homem de bem, está lá se sentindo valorizado. Isso é lindo. Isso é liberdade. Você consegue entender? Isso é liberdade. Liberdade não é a gente ficar na dependência. Ai, pelo amor de Deus, concorda comigo? Ai, pelo amor de Deus, diga que eu sou bacana. Ai, pelo amor de Deus, diga que eu sou uma pessoa especial. Gente, não faz sentido algum, né? Liberdade é ser quem nós podemos ser. Isso é liberdade. Então, feliz das pessoas que compreendem essa realidade. Que aquele que compreende essa realidade desperta. Aquele que compreende, meus irmãos queridos, essa realidade, acorda. Então você deixa de ser vítima da sua carência e você passa a ser aliado do seu eu sagrado. É isso que Jesus está falando. Não seja vítima da sua carência. Potencialize seu eu sagrado. Gente, isso é maravilhoso, não é? Eita, boa nova! Vamos lá que Jesus vai terminar aqui, ó. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde as vibrações sutis e harmoniosas estavam, Jesus ponderou profeticamente. O vinho de Caná poderá se transformar um dia no vinagre da amargura. Contudo, eu sentirei mesmo assim júbilo por sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipava suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Ai, ai! Lindo demais, né? Ai, ai! Olha o que Jesus diz. Mesmo que o vinho vire vinagre. O que Jesus está dizendo? Mesmo que as pessoas façam coisas erradas com vinho, que eu transformei a água em vinho, ninguém vai tirar de mim a alegria que eu experimentei em ver aquele povo que estava ficando triste na festa, ficando alegre. Né? Porque, na verdade, gente, vamos entender, né? Existia uma tradição judaica, nas festas judaicas, em que a família que oferecia, né, o processo de noivado era responsável pelo vinho. E aí, o que aconteceu? Era um momento muito delicado, né? Porque, especificamente, era necessário que aquele processo assim acontecesse. Era necessário que aquele processo assim fluísse. E, de repente, pum, aquele monte de convidados e o vinho acaba. Imagina os noivos lá, a vergonha que iam passar. Então, Maria, mãe de Jesus, sensível. Maria conhecia, era conhecida de Maria. Fala, ô filho. Né? Maria sabia quem era o filho dela, né, gente? Como toda mãe conhece seu filho. Ô filho. Que é bugalho. E Jesus fica sensível. E Jesus entende que ninguém estava ali porque queria se embriagar, fazer um monte de bobagem. Era uma celebração da vida, né? Era uma união de um casal que se amava. Agora, se depois disso a pessoa fez alguma bobagem, porque se embebedou, a culpa é do Cristo. Não. Jesus não enfiou goela abaixo mais vinho do que devia na boca dos outros, concorda? Eventualmente a pessoa cometeu equívoco. Você tem paz, porque você fez aquilo que devia fazer.
Sabe, eu vejo muito isso, gente, na questão da esmola. Porque, assim, às vezes você encontra uma pessoa na rua, não é? Você encontra uma pessoa em algum lugar precisando de ajuda. Aí você fica naquilo na cabeça: será que eu devo ajudar mesmo? Será que não? Será que vai comprar droga? Será que não vai? Lógico, né? Que se você puder comprar comida para a pessoa que está com fome, melhor, né? Se você dá atenção, melhor. Mas em alguns momentos não dá tempo. De repente você está apressado. Você vê uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu lembro de uma vez, eu estava ali em Belo Horizonte. Quem conhece, ali na região hospitalar. Eram umas 6, 6h30, eu estava atravessando a Avenida Afonso Pena, indo em direção aos institutos. Eu estava com uma pressa danada, nem lembro o que eu ia fazer, não sei se era uma aula que eu ia dar, mas eu estava com muita pressa, porque eu estava andando rápido, né? E aí, de repente, um homem me para, eu falo que eu tenho imã, né? O povo para, ele diz que vem em mim. Um homem para com uma criança no braço, um menino, todo envergonhado, sabe? Dava para ver o constrangimento na cara daquele senhor. Ele vai e me mostra uma receita médica e conta a história dele, que tinha vindo do interior se tratar e estava sem dinheiro para aquilo outro. Na hora, porque vem na mente, será que é verdade? Mas imediatamente a consciência, né? E aí depois eu vi e reconheci, graças a Deus, o amigo espiritual, o mérito. Mas assim, meu filho, o que ele vai fazer é um problema dele. O que você vai fazer é um problema seu. Eu tinha dinheiro para poder compartilhar. Fui lá e dei. E depois orei por ele. Gente, a alegria desse homem, na hora que eu dei o dinheirinho para ele, não foi muita coisa, não me fez falta nenhuma. Eu não tive mérito nenhum. Mérito foi do Senhor da vida, entendeu? De estar ali criando aquela situação. Eu aprendi. E aí eu fiquei pensando, podia ser eu. Eu com meu filho, imagina, vocês veem Isadora, eu com Isadora no colo, imagina, pedindo pelo amor de Deus, me dá um dinheiro para poder comprar uma comida aqui para minha filha. Então, às vezes, a gente esquece, mas se o outro é o outro, é um problema dele com a consciência dele. Lógico, né? Que se você vê uma pessoa que está drogada, você não vai dar dinheiro para ela, está muito evidente que ela vai comprar droga. Mas se você vê uma pessoa que você sente que ela está precisando de ajuda, gente, não vai deixar de auxiliar. Não faz sentido isso. É o que Jesus está falando aqui. Entende? Então, assim, aquele que ama, ou aquele que pelo menos está treinando para amar, no nosso caso, a gente está num treino aqui, tem a oportunidade de servir, entendeu? Com alegria. Aí a pessoa fala, mas eu tenho uns amigos que não reconhecem aquilo que eu faço. Gente, você não entendeu nada do texto? Prosperidade é viver de maneira abundante. Prosperidade é você estar cheio do fluxo divino dentro de você. Gente, existe uma palavra grega maravilhosa chamada entusiasmo. Não sei se você sabe. A expressão entusiasmo vem do grego enteosasmos, quer dizer repleto do sopro de Deus. Literalmente, a palavra entusiasmado, entusiasmo, a origem é grega, né? E a origem dessa palavra é a junção de duas expressões, enteosasmos, quer dizer sopro divino. Então, a pessoa entusiasmada, ela está lotada do sopro divino. O que isso quer dizer? Quando você está com muita alegria, Jesus fala da alegria. Quando você ajuda, melhor dizendo, uma pessoa a ficar com alegria, sabe, uma alegria de verdade, você está ajudando ela a se encher do sopro de Deus. Ela está se entusiasmando. Imagina, a pessoa está no hospital, você chega lá, ela está triste, abatida, o parente dela está doente, pode desencarnar, aí de repente ela te vê, você dá apoio, você faz ela dar risada, não é? A pessoa se sente melhor porque você chegou. Olha que coisa mais linda. Você chegou e você iluminou o ambiente. Mas não. Tem gente que chega para fazer visita em hospital. Oh, meu Deus. Mas tá doente mesmo? Mas que coisa. Morre logo? Não. Meu Deus do céu, que visita é essa? Não é? Você vai visitar doente. Ô dó, tadinho de você. Tá doendo aí na cama? Como é que estão as coisas? Tá muito ruim? Gente, você vai ajudar o enfermo a falar das coisas difíceis? Leve alegria, leve abundância, leve o vinho. Transforme a água em vinho, transforme a dor em alegria. É isso que o missionário do bem se esforça para fazer, não é? Então, meus amigos, não se esqueçam. A gente tem falado tanto de prosperidade esses dias, né? Na nossa jornada de noite, desde segunda, ontem, com bate-papo aqui do Haroldo, o tempo todo falando de abundância e prosperidade. Então, assim, vamos validar, gente. Dar é melhor que receber. Receber é uma bênção, agradeça sempre, mas dar é bom demais. Porque para receber você precisa de alguém, concorda? Para te dar.
Mas para dar, você só precisa de você. E alguém para receber, né? Então você determina quando você dá. Mas quando você é um mendigo da alma, você está lá esperando receber. Ai, me dá migalha da tua atenção. Ai, me dá migalha do teu amor. Não, seja um milionário, um bilionário do amor. Você dá. Você ora. Ah, mas ninguém reza por mim. Não importa, você está rezando. Isso é o que importa e você vai estar feliz por causa disso. Ah, mas as pessoas me elogiam. Mas não importa. Você tem paz com a tua consciência? Esse é o maior elogio que você pode ter. Então, gente, quem está chegando agora, eu estou lendo hoje o texto do livro A Boa Nova, livro de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, um dos livros espíritas mais importantes de todos os tempos, indiscutivelmente, né? E o capítulo 12 hoje são bastidores das histórias do Evangelho. Todos os capítulos são histórias do Evangelho. Isso, hashtag papo reto, é isso aí, hashtag papo reto agora. Então, assim, todos os capítulos são bastidores de histórias do Evangelho, para a gente parar e refletir como a nossa vida é sagrada, como a nossa vida é linda. Não é, meus amigos queridos? Eita, coisa boa, gente! Ai, Pai Celeste de boa vontade. Mais uma vez queremos te agradecer pelo Evangelho abençoado dessa manhã de hoje. Leve a luz e a bênção para todos os lares aqui representados. Abençoe as famílias dos meus irmãos queridos, seus animais, seus chicos, né? Seus mestres zens. Abençoe a natureza. Abençoe, Senhor, a tudo que nos faz relembrar Jesus. Esses ensinamentos maravilhosos de alegria e de pureza. Aprender a amar sem olhar a quem. Aprendermos a doar pela alegria de servir e não por receber obrigado por aquele que foi servido. Eis a nossa grande aprendizagem de hoje. Que a vossa luz e a vossa paz, Senhor, fluidifique as águas dos meus irmãos. É para todo mundo compartilhar suas águas com seus animaizinhos, com a família, né? Coloca no filtro a aguinha, coloque com a pessoa que está doente, distribua para suas plantinhas. E ao mesmo tempo cada um agora vibra por aquele que ama, que quer enviar luz e paz. Envolva a pessoa e o ser amado numa atmosfera de muita doçura, que as nossas preces, gente, com certeza serão ouvidas. E como sempre, Senhor, eu peço licença para agradecer por essa tarefa do Evangelho, pela intuição recebida e por esse projeto lindo da Jornada da Prosperidade. Mais um projeto com a tua bênção. Muito obrigado por todas as pessoas que estão sendo beneficiadas, por mim, pela nossa equipe, por todos nós. Que a vossa luz e a vossa paz seja sempre presente, nos inspirando, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, gente. Então, ó. Opa! Olha o tarô dizendo, pare de ser uma pessoa política. Deixe de ser uma pessoa falsa. Faça uma grande e profunda mudança na sua vida. Se você for uma pessoa mais autêntica, aceitando a tua luz divina, olha que lindo, gente. Você vai ter uma nova visão da existência e vai começar a viver. Uau! Tarô hoje foi firme, hein? Paremos todos nós de sermos políticos, falsos, né? No sentido de ter uma cara e mostrar outra. O Evangelho está aqui para nos ajudar nisso, né? Vamos parar dessa história. Tira tudo isso. Se você parar isso, você vai ter uma grande mudança na tua vida. E realmente, né, gente, quando a gente se liberta, né, das nossas dores, dos nossos anseios, quando a gente se aceita como a gente é, quando a gente vai se curando, a gente muda mesmo a nossa vida, né? E, consequentemente, claro, você passa a ter uma nova visão da existência, e essa nova visão, olha que carta linda, te leva aí muito além de onde você já foi. Eita, é o tarô complementando, como sempre, nosso evangelho. É ou não é? Gente,